No nosso grupo de estudos virtual, criado pelo professor Flávio Tartucci, agora nós estamos discutindo direito civil por WhatsApp, essa é a nossa nova moda, se propôs um debate a respeito da cláusula penal. Cláusula penal, como todos nós sabemos, é popularmente chamada de multa contratual. Cláusula penal é aquela multa prevista para hipótese de mora ou de inadimplemento total da obrigação. Normalmente se diz que a cláusula penal tem um caráter reparatório, ou seja, a cláusula penal significa que as partes, antes mesmo de ocorrer o dano, previram o valor da indenização a ser paga. Essa é uma ideia geral de cláusula penal ou multa contratual ou pena, como chama o Código Civil. A discussão sobre a cláusula penal ou multa diz respeito basicamente a uma mudança legislativa decorrente do artigo 413 do atual Código. Isso porque o artigo 924 do revogado Código Civil previa que na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, o juiz poderia reduzir a cláusula penal proporcionalmente. O artigo 413 do atual Código prevê que o juiz deve reduzir a cláusula penal equitativamente. Além da diferença entre o advérbio proporcionalmente e o advérbio equitativamente, em que o primeiro, proporção, exige um cálculo aritmético e o segundo, equidade, exige um raciocínio de aplicação da justiça ao caso concreto, abrandando os rigores da lei, o problema está no verbo poder do revogado Código e no verbo dever do atual Código Civil. Essa diferença leva a doutrina a se perguntar o seguinte: seria a regra do artigo 413 uma norma de ordem pública em que o juiz, de ofício, sem provocação das partes, produziria a redução da cláusula penal? Essa é a pergunta que se coloca. Eu antecipo a resposta. Grande parte da doutrina, aqui cito o próprio professor Flávio Tartucci, cito Carlos Roberto Gonçalves, entendem que sim, que a multa, a cláusula penal, deve ser reduzida mesmo que as partes envolvidas no processo não peçam ao juiz. A opinião que eu dou é em sentido contrário. O artigo deve ser interpretado de acordo com os tipos contratuais. Exemplifico de maneira simples. Em um contrato de consumo, evidentemente que nós temos o consumidor como parte vulnerável, uma cláusula penal excessiva ou exorbitante deve ser reduzida de ofício. Da mesma forma, se o consumidor já cumpriu parte da obrigação contratual assumida. Num contrato paritário entre partes que têm igualdade nas armas, igualdade muitas vezes técnica, muitas vezes acompanhados de grandes advogados, não faz sentido o juiz intervir sobre o processo. Imaginemos um contrato empresarial entre duas grandes empresas, Pirelli e Ford, uma fornece pneus, uma compra os pneus. O juiz se imiscuir na cláusula penal é tão injusto quanto o juiz deixar de se imiscuir na cláusula penal num contrato de consumo em que há alguém vulnerável. Esta é uma sugestão de releitura do 413 à luz das diversas hipóteses de cláusula contratual. Para quem quiser saber mais, temos aqui no site um artigo publicado a respeito do tema.